Olá, boa noite. A paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez no canal para falar um pouquinho da palavra de Deus. Vamos interagir sobre o conhecimento da palavra de Deus. E hoje nós temos um assunto muito importante. É sobre a fé. Vamos falar sobre a fé. Qual é o nível da tua fé? Como está a tua fé agora? E a palavra de Deus, ela nos fala sobre fé. Vamos ler Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Vamos ler sobre a fé? Justificados pela fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se veem. É o firme fundamento das coisas que se esperam. E é a prova das coisas que não se veem. Então, como é que está o teu nível de fé? A gente precisa entender que, através da fé, nós vamos conquistar muitas coisas. Como eu posso fortalecer minha fé? Nós fortalecemos a nossa fé orando, buscando a Deus, acreditando mais em Deus. Muitas das vezes nós perdemos esse fortalecimento da fé devido a gente viver num mundo onde acontecem muitas coisas. Nós recebemos muitas informações ao mesmo tempo e, de uma certa forma, nós nos deixamos a nossa mente ser poluída, contaminada com as coisas ruins do mundo. E, às vezes, acabamos entrando em um certo desespero. É aí que nós perdemos a nossa fé. É aí que nós nos afastamos do Senhor Jesus. Então, nós precisamos fortalecer a nossa fé, acreditando em Deus. Sabemos que está difícil, o mundo está muito difícil. Acontecem muitas coisas ao mesmo tempo em todos os lugares e essas informações estão vindo para a gente. Mas o que nós podemos fazer? Nos afastar um pouco das notícias ruins, sentar um pouquinho, ler da palavra de Deus, meditar, respira. Eu não estou conseguindo. Faz exercício de respiração. Respira 3 vezes. Puxa o ar, prende. Solta pela boca bem devagarzinho. Depois de você meditar, leia a palavra de Deus. Medita de novo na palavra de Deus. Depois que você exercitou, se acalmou, se tranquilizou, você vai ler da palavra de Deus. E você vai acreditar. Você vai exercitar sua fé. Pode o mundo estar caindo ao teu redor, mas se tu tiveres fé, tu não serás atingido. Eu queria saber qual o nível da tua fé. Eu classifico em 3 níveis. O nível 1, o nível 2 e o nível 3. E o interessante que o nível 1, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a questão da história, um pedacinho da história de Moisés. Moisés, ele foi escolhido por Deus para tirar o povo do Egito. O povo de Israel do Egito. Foi? Quando ele começou aquela grande caminhada, era para durar 40 dias. Durou 40 anos. Por quê? Porque o nível de fé daquele povo era muito fraco. Todo aquele povo, eles vieram com costumes de adoração a outros deuses. Então, eles enfraqueciam muito rápido na fé. Eles não tinham a sua fé fortalecida. Eles reclamavam muito. E um dos pontos que nós deixamos a nossa fé enfraquecer é quando nós reclamamos. É quando nós temos a nossa mente negativa. Quando nós murmuramos muito.
Então, quando nós murmuramos, nós deixamos de acreditar em Deus. Nós precisamos acreditar em Deus, depositar toda a nossa fé em Deus. Moisés tentando tirar aquele povo dali, que vivia como um escravo no Egito, para levar para uma terra prometida que Deus tinha prometido. Moisés acreditava, a fé de Moisés era forte, era fortalecida em Deus. Mas o povo não. Por que o povo não conseguiu entrar na terra prometida? Porque eles eram murmuradores. Eles não tinham sua fé estabelecida em Deus. Eles tinham a fé dele depositada naquilo que eles acreditavam. Então, às vezes, nós não conseguimos receber as bênçãos de Deus por esses motivos. Porque nós deixamos de acreditar em Deus. E nós passamos a acreditar no homem. Muitas das vezes, que eu já passei por essa experiência, pessoas que, nossos irmãos, né, nossos amados irmãos, que vão para a igreja no domingo. E qual é o teu objetivo de ir para a igreja? Né? Que nós precisamos entender que eu tenho que ser adorador. Eu tenho que ser adoradora, eu tenho que ir para adorar a Deus. Né? E qual é o meu objetivo de chegar lá na igreja? É fortalecer a minha fé, é me aproximar de Deus, é ficar bem pertinho de Deus e dizer: Deus, eu quero ficar bem pertinho de você. Eu te amo, eu preciso de ti. Eu reconheço que eu sou fraquinha. Eu estou fraquinha hoje, me fortalece, Senhor. Renova a minha fé. Essa renovação de fé é que nos leva para próximo de Deus. E Deus se aproxima também da gente. Então precisamos fortalecer nossa fé. Aquele povo que Moisés levou do Egito para uma terra prometida, nenhum deles alcançaram a terra prometida. E às vezes acontece com cada um de nós, conosco, ou com algumas pessoas acontece isso. Tem bênçãos para receber, Deus tem bênçãos para liberar para você, mas infelizmente você não é abençoado muitas das vezes porque a sua fé está fraquinha. Você precisa acreditar que esse teu problema Deus vai resolver. Nós precisamos depositar toda a nossa fé no poder do Senhor Jesus. Deus, ele tem o poder de resolver os teus problemas. Ah, mas é impossível, meu problema é muito grande, é impossível. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Tudo é possível. Olha o que fala em 2 Coríntios, capítulo 7, capítulo 5, versículo 7. Olha o que fala. Porque andamos por fé e não por vista. Nós temos que andar por fé, não pelo aquilo que a gente está vendo. O que é a fé lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ela nos fala: porque andamos por fé e não por vista. O próprio apóstolo Paulo, ele falava sobre isso. Eu ando por fé, pelaquilo que eu acredito, não pelaquilo que eu vejo. Então nós precisamos o quê? Nós precisamos elevar os nossos olhos para Deus e entregar todos os nossos problemas na mão do Senhor. Fortalece a tua fé, renova o teu ser, porque Deus tem bênção para te entregar. Deus tem muitas bênçãos para te entregar. Então é essa palavra que eu deixo para você nessa noite. Até a próxima.